de novo com nossas aulas semanais de cirurgia vascular voltada para o médico não especialista. Galera, hoje o tema é excelente, o tema é super top. Hoje é um tema que vai mudar o seu manejo de como lidar com um paciente grave no pronto-socorro. A gente vai falar sobre o trauma vascular, tá? Galera, já tá aqui, ó. Trauma vascular de extremidade, esse é o tema de hoje. Trauma vascular de extremidade. A galera já tá chegando. Aê. Beleza. Show de bola. Galera, hoje o tema é excelente. Hoje vai saber como lidar com o teu paciente mais grave do teu plantão de trauma, tá? Então o que acontece? Primeira coisa, se você já não segue o canal, já chega, já segue o canal, já aperta no sininho, aquelas coisas que eu sempre esqueço de pedir. E essa live ela fica no ar por uma semana, depois ela fica só com a nossa comunidade de alunos do curso 10 em 12. 10 anos de experiência em vascular em 12 semanas. Galera, eu não quero ficar enrolando muito, porque o tema de hoje é muito top e é um tema que faz a diferença e literalmente salva a vida do teu paciente. Então o que acontece, galera? Como que a gente lida com isso, pessoal? O que fazer se chegar um trauma que tem potencialmente lesão de um vaso no seu plantão, tá? Que nem qualquer outro trauma, galera. Aqui é um bate-papo, tá? Então, se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, não segura a pergunta, joga no chat que a gente tira ao vivo, tá bom? Então, qualquer trauma que seja, como é que a gente tem que pensar? O raciocínio é praticamente anencefálico, você não pensa. Você chega e vai pensar no ATLS, vai pensar no XABCDE, tá? O que é o XABCDE, galera? É uma linha de raciocínio que você vai fazer para não comer bola no atendimento dos seus pacientes de politrauma, independente de qual seja. Se você fizer isso, desde os traumas mais leves até os traumas mais complexos, a sua chance de comer bola e dar encrenca é muito menor. Então vamos lá, o que é o XABCDE? É um algoritmo para você lembrar do que está acontecendo. Então o que acontece, galera? Como é que a gente vai investigar isso daí? Você vai fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente faz, X. Você vai ver se tem algum sangramento exsanguinante, tá? Então o que a gente vai fazer? Você vai procurar se tem uma coisa espirrando no teto, de uma forma bem simplista. Tá espirrando no teto? Vai atrás daquilo primeiro. Esse é o que vai matar o cara mais rápido. Depois, não tem nada sangrando ativo espirrando. Ótimo. Você vai depois para quê? Via aérea mais proteção cervical. Super importante. Certifica que o cara não quebrou o pescoço, mantenha o pescoço dele lá e vê se ele está com a via aérea aberta. Vê se ele não tem nenhum trauma de traqueia gigantesco. Vê se esse cara não caiu a língua, que é uma coisa super simples. Você consegue fazer isso através de tração de mandíbula. Você consegue fazer isso através de algumas manobrinhas, tá? Lembra que algumas das manobras que a gente usa para abrir a via aérea podem dar problema na coluna. Então, por exemplo, eu não posso fazer que nem a gente faz em outras situações, de hiperestender a coluna da pessoa, porque senão eu posso ter uma lesão cervical, tá? Isso é importante. Isso eu tô pensando independente do tipo de trauma, tá bom, galera? Sempre considero o cara como tendo lesão cervical, tá? Depois, chegou lá, viu que o cara tá respirando bem, não tá espirrando sangue no teto. B, breathing. Você vai ver a parte ventilatória desse cara. Vê se esse cara tá respirando. Você vai escutar rapidinho, ver se tem algum pneumotórax, ver se tem um hemotórax, ver se esse cara não tem um tórax instável por alguma razão, alguma coisa por essa linha, tá? Não tem nada de bizarro. Daí você vai atrás do quê? Circulation, C. No C você vai pesquisar o que, galera? Você vai ver se tem alguma instabilidade hemodinâmica, tá? Então você vai ver. Não precisa nem ser assim, lembra, galera? O XABCDE é uma avaliação muito rápida, é uma avaliação de segundos. Então, você não vai gastar tempo no C medindo pressão e você não vai ficar gastando tempo pegando a frequência respiratória, a frequência cardíaca de uma forma mais exata. O que você vai ver é, literalmente, se o pulso está rápido ou não rápido, se o paciente está taquicárdico ou não, e você vai ver se esse cara está com pulso fino ou cheio. Tá? É essa que é a ideia. Depois você vai avaliar direitinho a PA, essas coisas, tá bom? Lembra, a ideia é você fazer uma avaliação rápida, tá bom? Então aqui você vai ver o seguinte, coisa simples que a gente pensa. Se o paciente tem um pulso distal, tem pulso radial, tem pulso ulnar, tem pulso radial, tem pulso pedioso, esse cara tem uma pressão sistólica no mínimo de 8, tá? Se esse cara só tem pulso central presente, ele tem uma pressão sistólica
na faixa de 4, tá? Ou melhor ainda, de pelo menos 4, tá? Então a partir daí você já consegue ter uma ideia da pressão arterial do cara só no exame físico sumário, tá? Em nenhum momento aqui eu tô pedindo pra vocês pararem e medirem PA e pulso desses caras, tá? Lembra que isso daí você vai gastar tempo, e tempo é vida, tá? Existe de conceito no trauma vascular o seguinte, o conceito dos 15 minutos de diamante e o conceito dos... Peraí, que estranho, será que parou os dados? Só um segundinho. Por um instante achei que parou aqui o YouTube. Cadê? Interromper a transmissão. Ué, que estranho. Esquisito. Só um segundo, galera. Minutinho só que eu tô achando que bugou a coisa aqui. Minuto não fuja, galera. Pera aí. Só um segundo. Resistente. Vamos ver se esse negócio vai pra frente. Cadê? Ah, aqui. Vamos ver se agora vai. Vamos ver. Tá estranho, tem alguma coisa azedou aqui na internet. Aqui, ó. Então, galera, o que vocês vão fazer? XABCD. Aí, pronto, voltou. Então, não adianta. A live é feita pra dar errado, galera. Então, é o seguinte. Agora acho que voltou a brincadeira. Pronto. Ué, que estranho. Tá oscilando a internet. Muito esquisito. Ué. Só um segundinho que o sistema aqui bugou aqui rapidinho. Normal. Aqui ó, a live deu uma travadinha. Cadê? Aqui, gerenciar a transmissão. Só um segundinho, galera. Resolvendo aqui pra gente não perder as coisas, tá? Cadê? Pronto. Então, galera, qualquer dúvida, qualquer coisa, galera, vocês me mandam mensagem, tá bom? Aqui, ó, só lembrando aqui, ó, pra gente não perder a sequência. Fala, Silvia, tudo bem? Acertando aqui os detalhezinhos da live aqui, que é uma coisa azedou aqui. Ó, então, o que acontece aqui, pessoal? Eu tô só acertando os detalhes técnicos aqui, acho que agora vai voltar já de vez. Porque aqui no Instagram tá indo, mas acho que no YouTube já não deu. Pronto, agora a coisa foi. Agora já deu. Ah, foi só no YouTube, é. Agora acho que a coisa já resolveu já. Pronto. Agora já tá rodando já. Se vocês estiverem lá no YouTube também, me dá um toque, tá bom? Se tiver alguma alteraçãozinha, tá bom? Então, ó, galera, o que acontece? Agora já deu. Agora tá rodando já. Show! Galera, então, ó, só recapitulando. XABCD do trauma. O que aparece? Você vai ter o seguinte. Primeira coisa que você vai olhar. X, tá sangrando em jato alguma coisa? Corre atrás de sangramento, tá? Não tem nada sangrando em jato, o que você vai fazer? Você vai para o A. Via aérea e proteção cervical. Segura o pescoço do maluco e vê se o cara tem algum outro probleminha, tá bom? Você vê se esse cara está tendo queda de língua, se tem alguma coisa que ele não está conseguindo manter a via aérea dele aberta, tá? Depois, próximo passo. Qual que é o próximo passo desse cara? O próximo passo dele é B. Ver a ventilação. Você vai ver se esse cara está respirando, se ele tem tórax instável, se ele tem alguma alteração na ausculta, que é coisa rápida, de alguns segundos, tá? Tem alguma coisa, não tem nada diferente, você vai para o C. Você vai avaliar o circulation. Você vai avaliar... Ué, que estranho. Ah, não, tá certo. Você vai avaliar o seguinte. Você vai ver a circulação. Na circulação, o que você vai ver? Você vai ver se tem a instabilidade hemodinâmica. Você vai perceber só PA e pulso. Ver se tem alguma coisa diferente em relação a isso. Tá? E daí o que acontece? Depois disso daí, o que você vai avaliar? Você vai pesquisar o seguinte. Você vai ver o seguinte, você vai ver déficit neurológico, tá? Então, no C, você vai avaliar o quê? Você vai ver se o pulso é rápido ou fraco, você vai ver se ele tá, não ficar gastando tempo contando a pressão, a frequência, tá bom? E você também não vai ficar gastando tempo medindo a PA. A PA você vai ver pressão, tem pulso distal, PA acima de 8. A pressão só central, PA acima de 4, tá? Essa que é a lógica da coisa. D, disability, você vai ver a parte de déficit neurológico, tá? Então o que a gente vai ver a partir daqui? Vamos ver como é que está a situação em relação a essa parte neurológica do paciente, certo? Então a partir daqui que a gente vai ver, vamos ver como que está a situação desse cara, certo? Então, mais pra frente, você vai ver o que? No E, exposure, você vai ver a exposição, você vai procurar lesões secundárias e você vai procurar resolver a hipotermia desse paciente. Então você vai expor ele, ver se tem alguma outra lesão e você vai
evitar a hipotermia, para você evitar a tríade letal da hipotermia, acidose e a hipotensão, certo? Geralmente a lesão vascular, a lesão dos vasos, elas podem aparecer aonde? No sangramento absurdo, no X, ou pode aparecer na instabilidade hemodinâmica, no C, ou às vezes só vê no E, tá? Então o que acontece? O trauma vascular não é tão frequente assim, Deus ajuda. Ele é 0,2 a 0,4% dos traumas, tá? Então é uma coisa que a gente tem que avaliar direitinho, tá? A grande maioria das vezes, ela aparece nos traumas por arma de fogo, nos traumas penetrantes, sendo que em torno de 10, 15% são que nem o caso que eu operei hoje, como um trauma por arma branca, tá? O que eu peguei foi uma lesão por um caco de vidro, tá? E o que acontece? Você pode ter também 70, 80% dos casos são por lesões de armas de fogo, tá? E o trauma fechado, o trauma por desaceleração, sem ser por pancada, coisa perfurante, é menos frequente. Isso pode acontecer em torno de 5 a 10% na literatura, tá? O que pode acontecer? Qual tipo de lesão que pode aparecer num vaso? Pode acontecer de ter o quê? Você pode ter uma secção parcial, que foi o caso que eu operei hoje, ou você pode ter uma secção completa do vaso, ou você pode ter uma dissecção. Tem uma série de coisas que podem acontecer no teu paciente, tá? Aqui para vocês terem uma ideia mais ou menos de como pode ser o tipo de encrenca, ó. Mais ou menos pode acontecer coisas assim, ó. Você pode ter uma comunicação de uma artéria com uma veia, como por exemplo nessa daqui de baixo, que é lá embaixo do lado esquerdo, do lado direito, né? Você pode ter uma fístula arteriovenosa traumática, ou então você pode ter, por exemplo, uma secção parcial, tá? Que pode fazer um pseudoaneurisma, que foi o caso que eu operei hoje, ou você pode ter uma secção completa do vaso, daí o sangue de cima não vai para baixo. O que mais pode estar acontecendo? Tá? Pode ter também uma dissecção, pode se soltar a parte interna do vaso e isso pode ter problema para mandar o líquido para frente, tá? E daí acaba dando isquemia, tá? São várias as coisas que podem acontecer num trauma vascular, tá? Então o que acontece, galera? Quando tem uma lesãozinha dessas, o que acontece? Você pode ter uma encrenca grande, tá? Qualquer um desses quadros, independente de qual seja, pode levar a algumas lesões, que pode levar o quê? Ele vai dar, independente das três, dessas coisas, ela vai dar uma dessas 3 síndromes, tá? Pode acontecer o que a gente chama de síndrome isquêmica, que é faltar sangue, tem a lesão do vaso, fechou, não vai nada para baixo, tá? Ou pode acontecer o que a gente chama de síndrome hemorrágica, cortou, tá espirrando no teto, tá? Ou pode fazer o que a gente chama de síndrome tumoral. O que é síndrome tumoral? Síndrome tumoral é o seguinte, galera, é quando você tem uma situação em que você tem as estruturas ao redor estão segurando. Nesse caso vai fazer, por exemplo, um pseudoaneurisma, tá? Então o que acontece? Como você vê essa coisa no exame físico, tá? Como que a gente reconhece isso? Você vai perceber o seguinte, olha que estranho, tá dando algum pau aqui no... O meu sistema daqui do YouTube não tá ajudando muito. Tá? Eu vou resolver isso daqui. Para quem for pegar no YouTube, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar, se não conseguir terminar essa live por aqui, eu vou pegar e vou mandar a do Instagram e vou jogar no YouTube. Tá bom? Mas eu não vou deixar sem não. Vocês não vão ficar sem a live, tá bom? E a live vai ficar gravada só no YouTube, tá bom? Ela não vai ficar no Instagram, tá? Como que a gente reconhece isso no exame físico? Se tem fluxo saindo fora do vaso, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que a coisa vá sendo exteriorizada, certo? Para fora, e as estruturas ao redor seguram. É isso que a gente chama de pseudoaneurisma, tá? Começa a sangrar e esse sangramento vai estar pressurizado, esse hematoma vai estar pressurizado, tá? E daí o que acontece? Como a gente reconhece isso? Se tiver sangue pressurizando para fora, o que o cara vai ter vai ser sopro, né? Ou vai ter um frêmito na hora de você palpar. Você pode ter um hematoma que seja pulsátil, que era o caso do paciente que eu operei hoje. Ou então você pode ter, esse paciente quando você vai examinar, pode estar pulsando o hematoma, pode estar crescendo o hematoma e pulsando, e também pode estar acontecendo o seguinte, quando você coloca o esteto ali, você vai ouvir um sopro, seja um sopro sistólico, se por um acaso for uma lesão que seja só uma secção parcial do vaso, vai sair na sístole, ou se for uma comunicação de uma artéria com uma veia, pode acontecer o que a gente chama de sopro sistodiastólico, porque a diferença de pressão entre a artéria e a veia ela é gigante, independente se for na sístole ou na diástole. Então, o que acontece?
nessa situação acontece o quê? Sempre vai estar com fluxo. Então vai ser um fluxo, um frêmito que a gente chama de maquinaria. Para quem já passou um ciclo na nefrologia, por exemplo, vocês já devem ter visto isso alguma vez, tá? Geralmente é bem comum isso daí da gente ver, tá? E daí o que acontece, galera? Quando tem essas situações, a gente precisa tratar dessa forma, a gente precisa correr atrás, tá bom? Você pode reconhecer dessa forma. Se for por exemplo, uma síndrome hemorrágica, você vê que está sangrando, tá? O cara vai ter sinais de choque, tá? É uma coisa que a gente tem que levar em consideração, tá bom? E na síndrome isquêmica, o cara vai ter o quê? Vai ter ausência de pulso. É simples assim. Então o cara vai ter sinais de isquemia, vai ter palidez, vai ter cianose, vai ter outras coisas que podem estar provocando esse quadro, tá bom? Então o que acontece? Você vai reconhecer o quadro equivalente a uma oclusão arterial aguda, que a gente comentou, se eu não me engano, na semana passada, né? E você vai reconhecer isso no cara com o trauma. E você consegue reconhecer o ponto da lesão como sendo o ponto onde para o pulso, tá? Então é uma coisa pra gente pensar, tá bom? Beleza, galera? A live aqui tá no YouTube e ela tá confusa. Mas vamos ficar tranquilo porque eu vou pegar a live daqui do Instagram e vou mandar lá, tá bom? Então não vamos ficar sem a live pelo YouTube, tá bom? Fica sossegado. Vocês vão ficar com a gravação dessa live sim, tá bom? Tá aqui, ó, pronto. Então, é o que acontece, galera. Cadê? Aqui, o pessoalzinho já tá aqui. E a live tá indo. Vamos lá, vamos fazer essa porra girar. Tá estranho esse negócio. Eu não sei o que aconteceu com o meu sistema de transmissão. Ele tava sempre funcionando. Se vocês tiverem algum outro problema de captação aí do som, me avisa, tá bom, galera? Se estiver ruim o som, se estiver ruim a imagem, tá bom? Me avisa. Porque eu sei que aqui no YouTube tá dando alguns probleminhas que eu vou dar um jeito de corrigir. Tá bom? Então, em relação à síndrome, ao síndrome do trauma vascular, pode aparecer o que a gente chama de síndrome hemorrágica, ou síndrome tumoral, ou síndrome isquêmica. Pode aparecer nessas três situações, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai correr atrás disso daí, tá bom? Então, são esses os três quadros que podem aparecer. E no exame físico, como é que eu reconheço isso? Se você tem o que a gente chama de sinais fortes de trauma vascular e sinais fracos de trauma vascular. É isso que a gente tem que procurar no paciente, tá bom? Então o que vai acontecer? O que são sinais fortes de trauma vascular? Tá? Que eles vão reconhecer é o seguinte: sinais fortes, não tem pulso. O cara tinha pulso e sumiu o pulso, tá? Que estranho, peraí. Só um segundinho, esse negócio tá azedando muito, tem algo de errado. Então, o que acontece, galera? O que é isso? Você vai ter o seguinte. Cadê? Deixa eu ligar aqui de novo. Tá muito estranho esse negócio. Não era pra estar assim, galera, mas tá indo. Bom, pelo menos no Instagram vocês estão conseguindo acompanhar direitinho, que é o que importa. Tá? Eu tô tentando me esforçar pra colocar nos dois ao mesmo tempo, que tem gente acompanhando também pelo YouTube. Tá? Só que o pessoal do YouTube também não pode perder. Então você tem a síndrome tumoral, você tem a síndrome isquêmica e você tem a síndrome hemorrágica, tá? Pronto, agora voltou pro YouTube. Galera do YouTube, tá difícil hoje. Aqui deve ser a chuva daqui, alguma coisa está acontecendo, tá travando aqui o sistema de conexão. Mas a gente tá resolvendo, tá bom? Então, quando a gente tem um quadro desse, o que acontece, galera? Você tem o seguinte, você tem a síndrome isquêmica, tá faltando sangue, você vai ver uma oclusão arterial aguda depois do ponto da lesão. Pode ter uma síndrome tumoral, vai ter um hematoma que está crescendo, e esse hematoma é pressurizado pela lesão, tá? Ou pode ter o quê? Pode ter o que a gente chama de síndrome hemorrágica, tá espirrando, sangrando em jato, tá? Galera, joga no chat pra mim, pra ver se melhorou aqui do YouTube, tá bom? Tá? Só pra eu poder acompanhar direitinho, porque pra mim aqui tá parecendo como se já tivesse voltado ao normal, tá? Manda pra mim só pra eu ter uma ideia, tá bom? Porque tá dando bastante probleminha aqui no YouTube, tá? Joga no chat pra mim pra ver se vocês estão acompanhando, porque eu tô vendo que tem gente no YouTube, só que daí eu preciso ver como é que tá. Tá? E no Instagram também, se vocês tiverem tendo algum problema, me avisa, tá bom? Joga no chat, tá? Só pegando aqui, ó. Então, você tem a síndrome isquêmica,
você tem a síndrome hemorrágica, você tem a síndrome tumoral. São esses os quadros que aparecem, tá bom? Então o que acontece aqui, galera? Você vai ter o seguinte, você vai ter... Tá travando pelo YouTube, né? Ali o... Vai pro Instagram. Tá ruim aqui. Aqui, ó, galera. Quem tiver no YouTube, pula pro Instagram. Tá bom? Mas vai ser mais fácil a gente pegar. Então eu vou dar um jeito de corrigir esse negócio, só que tô vendo que aqui tá mais difícil de conseguir fazer a coisa girar. Tá? Então, ó, pula pro Instagram, galera. Tá? Então, ó, daí o que acontece? Como que a gente vai fazer aqui a coisa? Você vai ter o quê, ó? Pula pro Instagram. Aqui. Vou terminar lá. E a versão. Pegar. Gravação de lá. Para pôr. Para vocês no YouTube. Só para não perder. Tá? Então já pula pro Instagram, tá, galera? Porque aqui tá complicado, tá bom? Tem algo de errado aqui. Beleza. Então, ó, o que a gente vai fazer, ó? Você tem o seguinte, ó. Você tem os sinais fortes de trauma vascular, que é o quê? Sumiu o pulso. Tá com um sangramento ativo pulsátil que bate com a frequência cardíaca. Tem o hematoma que tá pulsando. Tem sopro, tem frêmito na lesão. Tem sinais de isquemia, tá? Isso são sinais fortes de trauma vascular, tá? E você tem também o que a gente chama de sinais fracos de trauma vascular, tá? O que são sinais fracos de trauma vascular? Ah, diminuiu o pulso. Ah, olha, falaram que sangrou. Ah, tem a lesão pegou no trajeto do vaso. Ah, tem alteração neurológica. Galera, lesão de nervo também dá déficit neurológico, tá? Isso é importante de lembrar também, tá? Então, o que acontece? A gente não pode esquecer esses detalhes, tá bom? Déficit neurológico também pode aparecer nessas situações, tá? Então, o que acontece? A gente precisa ter em mente isso daí, tá? Então aqui, ó, que mais? Como que a gente vai lidar com isso? No pré-hospitalar, o que você vai fazer? Você tá na rua, chegou esse negócio, você tá no teu plantão do SAMU, tá tendo uma, sei lá, colisão, bateu moto com um caminhão, um busão, deu alguma encrenca louca. O que você viu? Tem um esmagamento na perna. O cara tá caído. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai ver, a cena é segura, você vai ver se tem rede elétrica, você vai ver se tem gasolina no lugar, se vai explodir, se o ambiente está sinalizado, ver qual que é o risco da equipe. Nunca seja a próxima vítima, tá? Primeira coisa a fazer. Depois o que você vai fazer? Você vai ver se precisa de apoio. Ah, tá no meio da via pública, vê se precisa de CT, vê se precisa de polícia, vê se precisa de alguma outra coisa. Entrou, viu que tá seguro? Entra na cena. Você entrou na cena, XABCDE. XABCDE, que você vai ver, tá sangrando. Nesse caso, a gente pegou, tem um esmagamento na perna. Você viu lá, o que você vai fazer? Tá sangrando, sanguinando. O que você vai fazer? Primeira coisa a fazer, torniquete, tá? Então a gente vai pegar um torniquete e vai colocar logo acima do ponto do sangramento ativo, tá? Então é que a gente vai fazer. Foi pro X, você segurou o X naquela hora, tá? Depois, via aérea. A via aérea tá perto, o cara tá confuso, mas tá beleza, tá? Daí você viu, via aérea tá aberta, você segurou o pescoço e fixou a cervical. Tirou o capacete enquanto alguém estava segurando, depois você avaliou o pescoço e colocou o colar. Depois você vai ver o quê? B. Vai ver se a ausculta tá normal. Você vai perceber a ausculta, ver se tem alguma fratura de clavícula, fratura de alguma coisa de costela, alguma coisa assim. E viu lá, a expansão do cara tá normal, torácica normal. C. Você vê o quê? Pulso radial, né? Pulso periférico, pulso central. O cara não tem pulsos distais, não tem pulso radial, não tem pulso pedioso, mas ele tem pulso carotídeo. Então o que você sabe? A pressão arterial do cara tem entre 4 e 8. Tá? Daí que você vai fazer acesso venoso, tá? Daí você vai fazer o quê? Se você não conseguir 2 vezes, você vai fazer o quê? Intraóssea, tá? Cadê? Explica um pouco sobre o uso do torniquete, tanto no pré-hospitalar como no hospitalar. Essa pergunta do Pedro é fantástica. No intra-hospitalar a gente usa muito raramente, tá? O que a gente usa mais é no pré-hospitalar. Você está numa situação que você precisa levar o teu paciente para o ambiente onde vai ser tratado de forma definitiva, tá? Então,
você não utiliza ele quando você vai fazer o tratamento definitivo, tá bom? Você usa na situação de super mega emergência, quando for levar para o outro suporte. E você coloca o torniquete quando? Em sangramento de extremidade, sangramento exsanguinante, tá bom? Você não vai colocar um torniquete, por exemplo, no pescoço, tá? Aí é uma coisa meio óbvia, mas é uma coisa que é importante a gente levar em consideração, tá? E você coloca a hora em que pôs o torniquete, e você coloca também uma hora, data, e você vai colocar também, vai avisar sempre na hora que chegar com o torniquete, tá bom? É super importante. Por quê? O torniquete ele pode ficar no máximo 6 horas numa perna, tá? Antigamente era até preconizado de não colocar torniquete, era meio demonizada a coisa. Hoje em dia é muito utilizado o torniquete, tá? Voltou pro PHTLS, tá? Mas assim, é uma coisa que a gente acaba vendo em algumas situações, tá? Então vamos lá, galera, o que a gente vai fazer? Como é que a gente lida com isso? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o torniquete, a gente usa como? Tá sangrando em jato, sei lá, uma luxação do joelho. Você vai entrar logo acima do joelho, uns 5 centímetros acima, e coloca. Você não precisa colocar necessariamente só na raiz da coxa, tá? Porque daí você consegue fazer com que a área isquêmica seja a menor possível, tá? É preconizado colocar um pouquinho só acima, você não precisa colocar totalmente acima, tá? Se você tem dúvida de qual ponto onde está tendo esse problema, aí sim você coloca na raiz da coxa, tá bom? Beleza? Eu não sei se tirou tua dúvida, Pedrão, mas aí a gente vai mandando, tá bom? Que mais? Vamos lá. No C, o teu paciente estava lá, pulso radial, o cara do esmagamento da perna. Pulso radial ausente e carotídeo presente, fino e rápido. Então o que você vai fazer? Acesso venoso. Ah, tudo com dificuldade, o cara tá seco. O que você vai fazer? Tentou 2 vezes, não deu, intraóssea. Lembra que se o cara tiver um trauma pélvico, a sua intraóssea não pode ser na perna, tem que ser em braço, tá? Onde eu posso colocar uma intraóssea? Na região do maléolo, tá? Ou eu posso colocar na região, que é o mais comum, pré-tibial, ou eu posso colocar no trocânter, ou posso colocar na crista ilíaca, ou posso colocar também no úmero, tá? Então, se o teu paciente tem pelve instável, a sacada é você colocar no úmero, tá bom? Porque daí vai chegar no coração, vai chegar na cabeça o sangue, tá bom? Beleza? E daí a gente vai chegar lá, C, estabilizou. Outra coisa que pode fazer é o quê? Você pode colocar também o transamin, o ácido tranexâmico. Qual que é a dose do ácido tranexâmico que a gente usa muito no pré-hospitalar? Você vai fazer, cada ampolinha tem 500 miligramas, cada ampolinha tem 250, você vai fazer 1 grama diluído em 250 para correr em 10 minutos. Não pode correr muito rápido porque isso leva a instabilidade hemodinâmica, tá bom? Então vamos lá, C, já começou a dar volume, começou a estabilizar esse cara, sei lá, teve dificuldade, não conseguiu, 2 punçõezinhas, colocou lá o acesso, pôs uma intraóssea e começou a correr volume para esse cara. Daí o que você vai fazer? Você vai pegar e vai daí você vai pro D. Você vai ver o quê? Escala de comando de Glasgow, tá? Então você vai lá, Glasgow, sei lá, 14, tá um pouquinho confuso só, tá? E não tem déficit motor ou sensitivo, só que tem aquele esmagamento na perna, tá? Então o que você vai fazer? A parte neurológica minimamente está normal, não tem déficit motor, não tem déficit sensitivo, nada que chama atenção e está com um pouquinho mais confuso, provavelmente pelo choque, tá? E daí no E você vai ver a fratura da perna, certo? Uma fratura exposta, tá? Então o que acontece? Qual que é a conduta no X? No X, que é aquilo que o Pedro tinha falado agora há pouco em relação ao torniquete. Sangramento ativo. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Compressão direta. Tem um cano espirrando. Primeira coisa é pôr o dedo no furo, né? Compressão direta. Parou de sangrar? Excelente. Não parou? A gente vai fazer empacotamento. Você vai pegar compressas e colocar na ferida, tá? Gase seca, compressa seca, ou se idealmente você colocar aquela compressa com caulin, que é o combat gauze, tá? Não deu, você vai usar o torniquete, tá? E levar para o hospital o mais rápido possível, tá bom? O tratamento definitivo não é na rua, isso é super importante, tá bom? Uma coisa que é muito legal que uma instrutora minha do PHTLS tinha falado é o seguinte: qual que é o principal... vamos jogar para vocês aqui que estão no Instagram, porque o YouTube tá azedando louco.
qual que é a principal solução, a solução mais importante no pré-hospitalar. Joga no chat para mim. Qual que vocês acham que é a solução mais importante no pré-hospitalar? Joga aí, vamos lá. Essa eu quero ver. O que vocês acham? Qual que é a solução que é mais importante, o líquido mais importante no pré-hospitalar? É piadinha, mas é muito boa. O pessoal tá meio incomodado aí ainda, né? É gasolina, galera. É gasolina ou diesel o que faz a ambulância funcionar, né? Então, não é cristalóide, não é sorofísio, é gasolina, tá? Você tem que tirar o cara de lá o mais rápido possível, tá? Na década de 90, tinham dois conceitos de atendimento no pré-hospitalar. Tinha o que a gente chama de scoop and run, tá? Que é o chegar lá, trata minimamente e scoop and run, foge. E tinha o stay and play, que era a conduta francesa, que era o chegar lá e estabilizar o paciente na cena, tá? Depois, com o avançar dos estudos, a gente soube que o scoop and run tem uma evolução melhor no paciente do que o stay and play. Se você, para quem é um pouquinho mais velho, vai lembrar do acidente da princesa Diana, tá? A princesa Diana, ela tinha uma lesão de tronco braquicefálico, num acidente de carro que ela teve num trajeto entre Paris e Londres, tá? E daí o que acontece? A conduta naquela época era de stay and play. E daí a lesão que ela tinha era uma lesão que tinha indicação de toracotomia na sala de emergência. E daí o que acontece? Chegou lá, tiveram dificuldade para estabilizar e ela acabou evoluindo a óbito, tá? Mas daí o que acontece? Na época, era o conceito que se tinha de melhor tratamento na época. Então não tem um A para falar. Hoje em dia, com o avançar de mais de 30 anos de estudo, a gente sabe que é um pouco diferente, tá? E no intra-hospitalar, como é que a gente faz? No intra-hospitalar, a gente vai pesquisar, especificamente nos sinais, no trauma vascular, você vai pesquisar os sinais fortes e os sinais fracos. Se tiver sinal forte de trauma vascular, tá sem pulso, tá isquêmico, tá espirrando em jato, exploração cirúrgica, indicação cirúrgica na hora. E se você ter uma lesão maior, você vai fazer o quê? O estudo angiográfico, quando necessário, que é uma arteriografia, coisa assim, faz no centro cirúrgico. Então a gente chega a ver o que tem e faz a ponte, faz o reparo que for necessário, tá? Se tiver só sinais fracos, o que a gente pode fazer? A gente vai estabilizar, vai fazer o que a gente chama de observação clínica. Você vai avaliar o que está acontecendo com o teu paciente. Você pode avaliar isso como? Você pode avaliar ou por exames de imagem, né? Ou você pode fazer uma outra coisa. Você vai ver o seguinte. Você vai fazer o que a gente chama de índice de tornozelo-braço. Se tiver só sinais fracos. Por quê? Porque o índice de tornozelo-braço, que é o quê? Você pegar um esfigmo e você ver com que pressão que fecha o fluxo do sangue na artéria com um Doppler, tá? Isso é coisa que o vascular faz. Se comparar com o índice do braço que não está cometido, se o índice for 0,9 ou acima, quer dizer, está normal, ele tem correlação com a arteriografia normal. Então, em outras palavras, com o exame físico, você consegue excluir o trauma vascular, tá? Quando não tem sinais fortes. No sinal forte você não tem porquê, você já tem um diagnóstico, tá? Agora, se o ITB, se o índice do braço for baixo, for abaixo de 0,9, aí você precisa de exame de imagem. E o exame de imagem é exame invasivo, galera. Você vai fazer uma arteriografia. Ou então dá para fazer também uma angiotomografia, mas dependendo da topografia, a angiotomo é pior do que a artério, tá bom? E daí, dependendo do que for, você vai definir. Às vezes você pode identificar uma lesão maior ou uma lesão menor. Dependendo do que for, a gente trata. Essa que é a ideia. E outra coisa que é importante, galera, é, entendo o diagnóstico do trauma vascular, a gente precisa ver como que a gente deve tratar. Porque muitas vezes são lesões mais graves, que precisam ser tratadas com cirurgias mais longas. Então a gente precisa saber qual que é o risco desse paciente. Qual que é o risco de perda de membro ou o risco de mortalidade desse paciente no evento do tratamento, tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente pode utilizar um score, que é o score de MES. Pega aqui embaixo, ixi, acabou ficando, eu fiquei na frente um pouquinho. Então é o seguinte, tem algumas coisas que podem dar para você qual que é o risco de mortalidade se você for tratar um trauma com lesão vascular associada, tá? Eu estou em cima da parte de lesão de partes moles, tá? Então o que acontece? Se for baixa energia do trauma, aí dá
um score de 1 ponto. Se for média energia, for um trauma um pouco mais importante, tiver uma luxação, uma coisa assim, já dá 2 pontos, tá? Se tiver já esmagamento, que seria o nosso caso, tá? Ou um trauma de alta energia, já vai para 3 pontos. Se estiver muito contaminado, com coisa muito pior, você já vai pensar que está tendo lesão, que pode acabar azedando em relação a risco infeccioso no pós-operatório tardio. Isso dá 4 pontos. O outro critério do score de MES é o grau de isquemia do membro. Tá? Se o membro está pouco isquêmico, está com a perfusão preservada, 1 ponto. Se o paciente não tem pulso, mas assim, ele não tem nada de mais elaborado, 2 pontos. Se ele já tem lesão neurológica, alguma coisa mais avançada, tem 3 pontos. Tá? E essa pontuação dobra se tiver mais do que algumas horas. Tá? E você vai avaliar também o grau de choque do teu paciente. Tá? Se ele tiver uma hipotensão transitória, que se deu volume compensou e aumenta 1 ponto. E se ele estiver chocado e instável, que não compensa, que é choque grau 4, esse cara, ele aumenta 2 pontos. E a idade também influencia, tá? Se tiver menos de 30 anos não aumenta nada, entre 30 e 50 aumenta 1 ponto, mais de 50 aumenta 2 pontos, tá? Então assim, o que a gente tem que levar em consideração? Você vai olhar qual que é o grau de risco desse paciente. Se o score de MES do seu paciente, que tem o trauma, for 7 ou acima de 7, aí a gente não vai ter grandes saídas. O risco de mortalidade desse paciente chega em perto de 90% se você tentar tratar. Então, o que acontece? Às vezes é mais seguro você salvar esse paciente com uma amputação primária do que tentar fazer uma cirurgia grande, tá? É uma coisa pra gente pensar, tá bom? E daí a gente tem que levar isso em consideração. Galera, a gente pegou um pouquinho de como lidar desde o início até o como escolher se a gente preserva o membro ou faz a amputação primária, tá? Então a gente ficou mais ou menos uns 50 minutos aqui falando só um detalhe como você lida com trauma vascular, tá? E quando você vai passar pro cirurgião vascular, seja no cross para você transferir o teu paciente, seja para o cara que está à distância, você já sabe o que é importante falar o quê? Como está o estado geral desse paciente, se tem sinais fortes de trauma vascular, se tem sinais fracos de trauma vascular. E como que ele está, passar os detalhes para poder ter toda essa ideia. Beleza? Isso é uma coisa fundamental para você fazer um tratamento adequado para o teu paciente. Beleza? A gente ficou mais ou menos quase 1 horinha aqui descrevendo só sobre o trauma vascular. Ficou alguma dúvida, galera? Ficou alguma coisa? Eu falo demais, eu sei disso, mas aqui eu não queria falar sozinho, né? Então assim, tem alguma dúvida aí, galera? A gente passou bastante detalhe em relação a isso. E na hora de escolher se vai tratar ou não, a gente usa, por exemplo, o score de MES. É uma das coisas que a gente usa bastante, tá? Beleza, galera? Curtiram? Ficou alguma dúvida, alguma coisa pra gente poder fazer ao vivo? Até fechar aqui, porque esse negócio da... A live do YouTube azedou louca dessa vez, eu não sei o que aconteceu. Ficou alguma dúvida, galera? Essa live A live daqui do YouTube do YouTube ficou muito ruim. Então o que acontece? A live do YouTube eu vou acabar pegando aqui do Instagram e vou jogar lá, tá bom? Aqui, o Pedro. E sobre rafia arterial no PS? A gente leva pro centro cirúrgico, galera. Tá? Isso daí é muito complicado de fazer direto no pronto-socorro. A não ser que, se você tiver uma lesão muito pequena, às vezes que você pode fazer é o quê? Você pode fazer ligaduras, tá? Rafia, reconstrução arterial é um pouco mais elaborado, porque o que acontece é o seguinte, você tem que imaginar que qualquer rafia se infecta, isso aí pode romper. E um vaso, quando rompe, não sangra pouco, ele sangra bem. Então é mais seguro fazer isso em ambiente estéril bonitinho, tá? E nem sempre é fácil da gente fazer isso no pronto-socorro. Porque às vezes, por exemplo, se for um tiro, você vai ter lesão térmica também. Então aí a conduta não é só fazer a rafia. Você vai ter que puxar um enxerto. Tem que tirar essa fina da perna, idealmente da outra perna, evitar o membro ipsilateral, tá? Porque potencialmente vai ter lesão de veia também. Então você precisa preservar a veia profunda. Então você vai pegar, por exemplo, tem uma lesão numa perna, você tira essa fenda da outra perna para fazer a lesão, para fazer o tratamento, tá? Eu não sei se te ajudei nessa parte aí, Pedrão. Deu para tirar dúvida aí, velho? A gente não faz rafia arterial no pronto-socorro. O que você vai fazer é, por exemplo, tem uma lesão vascular, uma lesão de uma radial, por exemplo, e a ulnar está patente.
Você consegue avaliar isso como? Você fecha o fluxo da radial antes e depois, você vê que a mão está bem perfundida. Ou então você faz o que a gente chama de teste o teste de Allen, que foi o que eu fiz hoje, era um trauma de membro superior, tá? Então, era um pseudoneurisma fechado, daí o que acontece? Eu fiz o teste de Allen e a manobra era negativa, daí a gente teve que fazer um enxerto, tá? Então, aí, a ligadura dá para fazer, tá? Outra coisa também, quando vai ter que fazer essas ligaduras do pronto-socorro, um bizu que ajuda bastante, sabe qual que é? É pegar aquele manguito de esfigmo, tá? E daí o que acontece? Você vai anestesiar local, coloca o manguito, colocando o manguito proximal, você consegue diminuir de forma muito importante o sangramento, além de estabilizar o teu paciente. E daí que você consegue? Você consegue explorar a ferida a ponto de achar o coto para fazer a ligadura. Só que lembra que você não vai. O que você pode fazer também, se estiver numa situação de emergência, você pode fazer a ligadura, né? Deixar um nozinho bem longo para ficar fácil de identificar, liga os cotinhos e chama o vascular para fazer o tratamento, tá? Outra coisa que a gente acaba vendo é o seguinte, de fazer, por exemplo, isso é uma coisa que a gente orienta para o cirurgião geral. Pegou um trauma vascular, o que você pode fazer? Achou os cotinhos, pega e coloca um shunt. Você vai colocar uma sonda para servir de enxerto. Então você coloca uma sondinha para cima, uma sondinha para baixo e você deixa uma ligadura. E com isso você já reperfunde o membro e você mantém esse paciente viável para poder ser transferido. Principalmente se você está num lugar muito afastado. Você mora no interior, o cara vai ter que rodar 50, 100 km para chegar no vascular. Se você deixar o shunt, você aumenta muito a chance de sobrevida do teu paciente. Tá? Quando pensa em fazer as ligaduras como generalista, na boa, se você estiver no pronto-socorro, o teu paciente não tem isquemia, dá para fazer. E outra coisa que você vai fazer é o seguinte, se você é o cara mais habilitado a fazer, é o que tem para hoje. Você vai estabilizar o teu paciente. O médico de emergência, ele é capacitado para fazer essas ligaduras, tá? O problema é quando tem ligadura em centro cirúrgico, tá? Aí quem vai fazer é o cirurgião, tá? Mas se você chegou lá, tá espirrando, é conduta do emergencista sim, é conduta médica. Isso é super importante. Você não vai deixar o seu paciente sangrando em jato porque não tem o cirurgião no ambiente onde você está. Se você é a pessoa mais habilitada do local, você vai ser a pessoa a resolver. Você vai ter que fazer acontecer. Tá bom? Eu sei que é difícil, eu sei que tem algumas coisas assim. Por isso que é tão importante quando a gente for pegar os nossos plantões, principalmente no começo da vida de formado, saber como é que é a estrutura do lugar, saber o que você vai encontrar lá. Tá bom? Esteja sempre esperando por uma dessas. Eu já cheguei a pegar plantão, né? Pra quem me acompanha aqui no Instagram sabe que tem dia que eu faço, por exemplo, SAMU. Tem um dia que eu fico no SAMU. E daí o que acontece? Eu já cheguei a pegar parto. Parto não é nada minha área, mas é o que tem pra hoje, galera. Chega lá, a gente faz a criança nascer, né? Então vamos lá, né? A gente toca o que tem pra hoje, né? Quando você é a pessoa mais habilitada a fazer, é por isso que é importante a gente estar sempre atualizado e, mais importante, tendo conhecimento de um pouquinho de tudo, tá? O que mais te diferencia é você saber não só da sua área, mas ter uma noção das outras áreas também, né? Beleza? Foi um tema bem legal hoje, deu bastante dúvida. Beleza? Essa live, galera, eu vou tirar ela daqui do Instagram e vou mandar também para o YouTube, tá bom? Lá no YouTube ela vai ficar por uma semana, tá bom? Por enquanto eu não mandar para o YouTube, ela vai ficar aqui no Instagram, tá? Essa daqui deu muito rolo dessa vez, eu preciso dar uma checada nessa configuração. Tranquilo, galera? Mais dúvidas, choros, lamentações, alguma coisa? Depois, se vocês quiserem, essa live vai ficar por uma semana e depois ela vai ficar na nossa comunidade de alunos do curso 10 em 12. 10 anos de experiência em vascular em 12 semanas. Quem tiver interesse no curso, me manda mensagem, tá bom? Eu estou dando umas atualizadinhas nele e vou depois abrir novas turmas para esse curso. Tá bom? Galera, não quero ficar segurando vocês. 10 da noite, tá de bom tamanho, né? Valeu, galera do Instagram. Falou, galera. Até mais.